A múmia que grita. Relatos da era Stygiana por Adara Meisa. Esta prévia pode conter erros ortográficos. Há muito tempo, quando Tamera ainda era Stygia, existia um sacerdote alto, de complexão sólida e boa aparência, que causou muitas especulações devido ao pior castigo recebido que fez seu nome ser esquecido. Porém, sua história ainda é sussurrada, mesmo que no calor distante das fogueiras nas vilas mais remotas. O jovem era um sacerdote próximo de Ramene, o terceiro faraó da era Stygiana. Possuía livre acesso a todo o acervo dos grandes ancestrais. Podia acessar desmesuradas bibliotecas com prateleiras colossais que cobriam de fora a fora das gigantescas paredes do Palácio Real. Tal façanha só podia ser realizada, pois decodificou as chaves que abriam as portas há 10 séculos fechadas. Muitas portas da casa de Ramene estavam trancadas, de modo que apenas uma parte do palácio era acessível. Naquela época o palácio era chamado de Re, que significa sol em linguagem ancestral, palavras muito próximas do antigo Tamerata que morre como uma língua litúrgica tal como se vai o latim nos ritos sagrados católicos da terra, minha terra natal. Em Re a maioria das passagens levava apenas a pequenos cômodos, alguns vazios, outros evidentemente usados como depósitos e, em vários destes, guardavam-se curiosidades e objetos diversos que pertenciam a um uso desconhecido mesmo para a ciência moderna. Muitas salas escuras que as luzes dos achotes mal conseguiam iluminar, estavam cobertas de símbolos de aspecto peculiar, em baixo-relevo talhados nas paredes. Esses objetos eram de interesse dos linguistas especialistas da época. Em princípio, esses hieroglifos desafiavam toda a correlação com qualquer linguagem existente neste planeta, mas as últimas trouxeram alguns fragmentos desconexos certamente retirados do espelho octogonal, aquela monstruosa blasfêmia em qual muitos cultos ocultos usam para gerar o caos através de seus ensinamentos perversos. Esses fragmentos, da maneira que o jovem sacerdote relata, diziam algo como Amit, Eliarija Vulgarit, que me atrevo a traduzir como uma sintaxe de computador, que seria algo como Amit, liberar de sua cela. Esse jovem sacerdote, do qual o nome se perdeu no tempo pelo seu pecado mortal da curiosidade, foi o primeiro a correlacionar tais escritos. O primeiro a sussurrar as palavras enquanto seus dedos apontavam para os símbolos na parede, e a outra mão segurava manuscritos copiados das instruções computacionais do espelho octogonal. Amit, Eliarija Vulgarit, ele disse. O jovem sentiu um frio lhe passar pela espinha. Não entendia o que aquelas palavras diziam, mas estava empolgado de que o som parecia muito com o antigo Stygiano, do qual era versado pelas escolas que existiam nos templos. Ele descobriu que Eliarige era uma sintaxe usada para acomodar as portas que se trancavam em Re. Sentou em suas pernas ao sussurrar as suas primeiras palavras, ali no corredor da parte inacessível do palácio. A pouca luz o deixou mergulhado num sentimento indescritível de fascínio e compenetração. Ele não parecia saber ao certo, exceto que a semi-obscuridade lhe sussurrava como um servo que caminhava por perto, lhe tocando como mãos calorosas. O sacerdote logo descobriu que a palavra abria portas. Entrou ainda mais curioso porta após porta, encontrando novas salas, novos corredores, novos escritos nas paredes que lhe pareciam ainda mais fascinantes, como a linguagem que tanto ouviu falar em suas aulas nos templos. As próprias salas pareciam mágicas, pois as luzes automáticas há muitos anos apagadas, iluminavam os cantos que as luzes das tochas não podiam alcançar. As pedras dos corredores estavam em pleno estado, embora um cheiro execrável espalhava-se por tudo como se exalasse de cadáveres empilhados das guerras dos deuses de gerações passadas. Estava sempre escuro, e o sacerdote costumava acender o fogo e olhar fixamente para as chamas em busca de consolo, e o sol não brilhava através das janelas, o que parecia uma ironia para um palácio cujo nome homenageia o sol. Todas as janelas e aberturas pareciam cobertas por uma estranha gosma negra, que se cruzava feito octógonos, escurecendo o interior e todas as mobílias que se apresentavam. Mais ainda que perambular pelos corredores sombrios, causando-lhe um horror que era agora familiar, quando ouviu um som bastante sinistro, o sacerdote encontrou o que há muito se estava perdido. A voz em antigo ancestral dizia palavras que ele não entendia. Magia vermelha flutuava no alto de um salão imenso, cuja beleza jamais viu em toda a sua vida, que hoje conhecemos como Trono de Sol. Luzes vermelhas como um sinal de alerta piscavam ao redor do mármore branco, enfeitado com os dourados do ouro que parecia refinado nas mãos de entes distantes do cujo sabedoria estava longe da pequenez humana. As colunas iluminavam e apitavam sons como sirenes, que o sacerdote não compreendia seu propósito, apenas pensou que era um som infernal. Ao inspecionar a sala mais de perto, o sacerdote ficou surpreso ao ouvir uma voz que veio com um sinal de alerta, transmitindo a mensagem. O prisioneiro Zero escapou, e estudando o salão em busca de algum dispositivo para desligá-lo, pois tinha o conhecimento de que botões ligavam e desligavam as velhas tecnologias ancestrais, o sacerdote viu o opulente trono de sol. Atrevo-me a replicar o fascínio que o acometeu, pois a primeira vez que o vi, também entreabri a boca. Aquele era uma enorme cadeira de pedra, feita de mármore, revestida de altos relevos com arte ancestral feita do dourado e prateado do ouro branco. Em volta a imensos pilares que em forma de flores de lótus, enfeitadas com detalhes dourados de ouro e mármore. Mas não era a beleza do trono que encheu o sacerdote de horrores. Ele viu o que imagina em minha mente a mais temível das agonias que um ser humano há de os olhos vislumbraram. Há certa curiosidade sobre a existência da morte, muitos tremem as pernas ao vê-la e colocam medo em seus corações. Outros ousam enfrentá-la. E por mais que o medo e a ousadia estavam corroendo em seu corpo, o sacerdote não conseguiu deixar de tirar os olhos da cena mais terrível que até então havia visto em vida. Ele jamais esteve tão perto de um cadáver. Sua vida foi dedicada aos pergaminhos nos templos e uma rotina monótona de orações pelas manhãs e pelas noites. E ali estava uma enorme múmia, um ser grande como um gigante, que apesar de a cadeira do trono do sol ser imensa, o cadáver conseguia sentar como eu me sento em uma cadeira comum. Tinha forma humanoide, como um humano. A pele estava seca com uma coloração avermelhada. A boca estava aberta, como se nos seus últimos minutos de vida, amaldiçoasse aos deuses e talvez essas fossem as suas últimas palavras. Pavorosa e terrível era aquela múmia, segurando os dedos nos braços do trono, apertando-os como se estivesse presa por espinhos. Dor. Talvez aquela fosse a explicação mais lógica para o modo como a estranha múmia que grita estivesse sentada em seu sono eterno. Estremeço-me ao imaginar a dor que aquele homem experimentou quando sentou no trono de sol, sendo morto pela maldição do trono. O sacerdote descreve que também se estremecia, acometido de um terror indescritível sobre como travessos eram os deuses ancestrais, dos quais tratava-nos como as mais insignificantes criaturas dos cosmos. A múmia que grita estava ali há centenas de séculos, os tempos que o trono de sol era apenas uma lenda.
É sabido que gigantes tentaram tomar o trono, mas o palácio foi fechado com tecnologia ancestral, e agora atrevo-me a dizer o que aconteceu ao tolo que ousou a desafiar a vontade de Heka. Os próprios pais divinos me disseram envolvidos que apenas os escolhidos podem sentar no trono de Sol, ou seja, pessoas como eu, a dinasta de Tamera, a Dara Meisa. Heróis cujos genes dos ancestrais correm nas veias ou a vontade do rei anterior lhe foi passada como herdeiro interino. Mas pessoas, por maiores que fossem, ou poderosas, não importava o que fossem, não deveriam ter a ousadia de naquele trono sentar. Ainda fascinado com a múmia que grita, o sacerdote resolveu investigar como curioso e cientista que era, ainda que tomado de um horror que lhe fazia tremer as pernas. O cadáver de um antigo gigante que morava no norte, continha também segredos cujos olhos que se horrorizavam antes de ver as minúcias não notariam. Uma tela mágica, como disse o sacerdote, brilhava na cabeça do gigante cadáver. Hieróglifos que representavam assuntos ligados aos vários supostos motivos de sua morte. Estendendo-se da cabeça aos pés havia uma inscrição colunar, ou perpendicular, em hieróglifos fonéticos, dando novamente seu nome e títulos, e os nomes e títulos de seus parentes. A múmia também repousava em joias e electro há muito extintas no planeta. Assim, enrolado no pescoço, estava um colar de contas de vidro de várias cores. Um cinto semelhante estava amarrado na cintura. Tudo era tão rudimentar, nada como as lindas técnicas mágicas em torno da múmia. Como alguém de uma civilização pré-histórica que acabou em uma nave alienígena ao ser abduzido em uma fazenda. Dentes e cabelos estavam em boas condições. Os olhos foram removidos e substituídos por vidro, muitos bonitos e realistas, exceto por um olhar excessivamente frio. Apesar daquele incrível estado de conservação, o jovem quase esqueceu-se da repulsa que o cheiro nauseabundo tomando o ambiente provocava e a sensação de ameaça e aversão em meio àqueles restos ricos e inalterados do passado. Restos que contemplava com o terror cada vez mais comendo-lhe o interior. Sentia que o coração pesava mais a cada segundo que contemplava aquela imagem de um cadáver que por todos foi esquecido. Ainda mais quando as vozes se tornavam mais alarmantes ao seu redor. Vozes distantes que continuavam a gritar na língua dos ancestrais, que consigo traduzir facilmente, mesmo ouvindo da gravação do sacerdote esquecido. O prisioneiro 1 escapou. Atenção! O prisioneiro 10 escapou. O sacerdote ignorou a própria consciência, que dizia-lhe para se afastar. Foi se aproximando para ter um melhor vislumbre da coisa, que o sacerdote cometeu outro pecado. Repousou sua mão nos braços do trono, e então, mirando seus olhos no rosto do gigante, ele precisou pular como um gato assustado e arrepiado de medo. A múmia moveu-se como um ancião de pedra, mexendo-se rígida ao despertar de um sono frio de uma época desconhecida. Estremeceu-se, abrindo os olhos que brilhavam como lâmpadas vermelhas, refletindo no vidro que desenhava friamente seu terrível olhar. Aquele hediondo olhar que parecia um reflexo do abismo, vazio e escuro, perscrutou o lugar onde estava. A boca aberta em um último grito de dor, que amaldiçoava os deuses, fechou por um instante. Então, seu despertar converteu-se no frenesi de um grito longo e agudo. E saltou da cadeira com uma expressão terrível e sedenta de sangue.